Você já acordou no meio da madrugada, naquela hora morta que não pertence a ninguém, sentindo um peso frio sobre o peito? Não é o peso do cobertor, nem o do sono. É o peso da certeza silenciosa de que algo que você ama ou algo que você teme está esperando. Esperando que você durma de novo para que possa se aproximar. É como se a própria noite, densa e oleosa, tivesse braços. E ela quer te abraçar forte. É esse tipo de abraço que Veracruz oferecia em 1911. Não me refiro à cidade que conhecemos hoje, luminosa e barulhenta, com o cheiro de café e de festa misturado ao sal. Falo de uma Veracruz antiga, aquela que respirava no ritmo lento do Golfo do México, onde a umidade era um personagem fixo na história, escorrendo pelos telhados, grudando na pele e, o mais importante, abafando os gritos. Era uma cidade onde os segredos não eram contados, eram inalados. E essa história, você precisa me escutar com atenção, porque ela não é sobre os grandes eventos da época, a revolução que estava fervilhando no interior do país, ou os navios de guerra que faziam a rota do porto. Essa é uma história que acontecia nos recantos, na franja, entre o mole e a escuridão. Se você estiver sozinho agora, talvez seja melhor não continuar. Mas se você já sentiu a urgência de um segredo proibido, fique. Fique até o fim. Prometo que o que Elias fazia naquela época é o tipo de coisa que muda o formato da sua sombra. Elias não era um homem de sorte, nem um homem de muitos amigos. Pescador, sim, mas daquela estirpe que o mar aceita, mas não ama. Sua pele era curtida não apenas pelo sol, mas pela indiferença crônica de quem vive em constante negociação com o abismo. Ele tinha uma casca áspera, como a de um coco velho, e olhos que pareciam ter absorvido a cor exata da água profunda. Um azul esverdeado, quase negro, que não refletia a luz, apenas a engolia. O barco de Elias, uma velha embarcação de nome esquecido pela ferrugem, era seu único santuário e sua prisão. Ele saía quando ninguém saía e voltava quando a maioria já estava em terra. Isso era normal para um pescador que buscava os grandes peixes, mas o que Elias buscava? O que ele buscava não tinha escamas nem barbatanas. O mar tem uma peculiaridade no Golfo. Ele é generoso, mas cruel. Ele dá o alimento, mas também cobra. E o Golfo do México, historicamente, é um cemitério em movimento. Corpos de afogados, de vítimas de pequenos acidentes ou de grandes tempestades, de pessoas que simplesmente decidiram desaparecer na água salgada, sempre retornavam. Era uma triste rotina. Os pescadores encontravam esses infelizes em suas redes ou boiando perto da costa e traziam a carga macabra para o porto, onde a polícia e o padre faziam o inevitável registro e o enterro apressado. A vida de Veracruz seguia, mas com Elias a rotina tinha uma fissura, uma falha que, lentamente, começou a se alastrar pelo tecido da pequena comunidade. O primeiro murmúrio começou em uma manhã de névoa densa, daquelas que parecem segurar o som e o calor. Um dos rapazes que ajudava a limpar o mercado notou que Elias havia ancorado mais cedo que o habitual. A rede estava vazia de peixes, mas havia vestígios de algo mais pesado. Areia escura, lodo que não era típico daquela baía, e um cheiro metálico, que não vinha apenas da água do mar, mas de algo que havia morrido ali. O rapaz, curioso e ingênuo, perguntou: Elias, a pescaria não foi boa. O que houve? Elias estava esfregando o convés com uma escova de cerdas duras e parou. Ele levantou aqueles olhos de água profunda e fixou no jovem. Mas não viu o jovem. Viu algo através dele, além dele. Sua resposta não foi um som. Foi um sussurro seco, quase inaudível, mas carregado de peso. O mar estava pedindo de volta. A frase, por si só, não significava nada.
Pescadores são supersticiosos, mas a maneira como ele a disse, com uma reverência sinistra e a limpeza obsessiva que fazia no barco, como se estivesse apagando a marca de um crime, plantaram a primeira semente de desconforto. O tempo passou, as pessoas morriam, a cidade crescia e o Golfo continuava a cumprir sua quota de devoluções. Só que os corpos que deviam aparecer na Praia Norte, perto das docas velhas, não apareciam mais. Escute bem, não é que as pessoas tinham parado de se afogar. Havia um registro de um viajante que caiu da doca durante a noite e de uma moça que, dizem, se atirou por desgosto. A polícia fez a busca. Os barcos saíram. Dias se passaram e o mar se manteve mudo, o que, em Veracruz, era antinatural. O mar sempre fala, o mar sempre devolve. Foi o velho capitão Ricardo, que já não navegava, mas passava os dias sentado no cais, fumando charutos, observando o horizonte, quem começou a somar 2 mais 2. Ele tinha a sabedoria da espera e o conhecimento exato do ritmo do oceano. Ele sabia que certas correntes, perto do meio-dia, jogavam qualquer coisa que flutuasse para a entrada do porto. Era uma lei física, quase uma promessa. E por que então a promessa estava sendo quebrada? Ricardo começou a observar Elias. Elias seguia seu ritual. Saía de madrugada, voltava na calada da noite, sempre sozinho, sempre com a mesma expressão de resignação perturbadora. E foi aí que o capitão Ricardo notou a discrepância no comportamento do pescador. Certa noite, Ricardo esperou. Era pouco depois da meia-noite. A brisa estava morna, carregada de cheiro de maresia e de pólvora distante, talvez de algum tiro no interior do país. Veracruz estava quase completamente adormecida, exceto pelo brilho fraco de um lampião na alfândega. Ricardo viu a silhueta escura do barco de Elias retornar. Elias estava no leme e parecia estar fazendo um esforço incomum para manter o equilíbrio. A embarcação navegava de forma estranha, mais baixa na proa do que deveria estar, como se carregasse algo de extremo peso. Um peso morto, que não se movia com as ondas, mas resistia a elas. O velho capitão forçou a vista na escuridão, e o que ele viu o fez apertar o charuto entre os dedos até quebrar a ponta. Elias não estava pescando, ele estava recolhendo. No convés, envolto em um velho tecido de lona grosseira, havia um volume disforme. Tinha o formato inconfundível, a curvatura que só o corpo humano possui, mesmo relaxado na morte. Era um corpo, e ele estava ali, molhado, pesado, trazido pelo mar até as mãos de Elias. O capitão Ricardo esperava, com o coração batendo no ritmo da água, lambendo o cais, que Elias trouxesse o corpo à terra. Que ele gritasse pela polícia, ou pelo menos tentasse cobrir o rosto do infeliz com mais respeito. Mas Elias não fez nada disso. Ele atracou o barco, mas não saltou para a doca. Ele apenas ficou ali, parado, observando o volume na lona, com uma calma que era mais assustadora do que qualquer desespero. Depois, ele acendeu uma lanterna pequena, mais para conferir o que tinha do que para iluminar o que fazia. E o que ele fez, capitão Ricardo jurou mais tarde, diante de Deus e dos homens, foi uma das visões mais terríveis que a alma humana pode suportar. Elias não desfez a lona. Apenas a amarrou com uma corda resistente, garantindo que o peso morto estivesse seguro para a próxima etapa de seu ritual insano. Ele olhou para a cidade silenciosa, para o capitão Ricardo, embora Ricardo estivesse escondido na sombra, e seus olhos pareciam dizer que ele sabia que estava sendo observado, mas que isso não importava. Ele estava obedecendo a uma ordem mais antiga e mais poderosa do que as leis dos homens. Então, Elias soltou as amarras. Ele ligou o motor da embarcação novamente, lento, quase um zumbido, e começou a se afastar da costa. Para onde ele ia? Ele estava indo para o mar aberto, não a área de pesca, mas para além dela, para o ponto onde o azul se tornava tão profundo que parecia negro e sem fundo,
onde a luz do sol não chegava e a pressão esmagava qualquer esperança de retorno. O capitão Ricardo viu o barco de Elias diminuir no horizonte, até se tornar apenas um ponto que se movia contra o brilho fraco das estrelas. Ele sabia, com uma certeza fria, que o paralisou. O que Elias estava fazendo lá fora? O pescador estava devolvendo o corpo. Ele não estava salvando o homem da água, nem o levando à sepultura. Ele estava forçando o mar a reabsorver sua oferta, jogando o morto de volta à pressão, garantindo que aquela alma e aquele corpo ficassem presos no abismo, jamais alcançando a paz da terra. Aquela imagem ficou gravada na mente de Ricardo. A calma de Elias, a obediência cega. Por que ele faria isso? Por respeito mórbido ou por medo? No dia seguinte, o capitão Ricardo tentou falar sobre isso, mas as palavras pareciam secas e inadequadas. Dizer que um pescador estava fazendo um pacto silencioso com a morte, jogando os cadáveres de volta ao oceano para manter a paz com o Golfo, soava como delírio de velho. Mas o silêncio de Veracruz começou a se tornar pesado. Onde estavam os afogados? Por que a água estava tão quieta? A ausência de corpos era por si só uma presença. E essa presença pairava sobre a cidade como um cheiro que não podia ser lavado com a maresia. O silêncio de Elias, sua reclusão intensificada, eram a prova silenciosa de que a moeda de troca entre o pescador e o mar era algo que ninguém queria admitir. A fundação do horror está aqui, na aceitação muda do que é errado. Os moradores começaram a evitar olhar para Elias. Quando ele passava na rua, havia um desvio sutil, uma respiração suspensa, o ruído momentâneo do silêncio se instalando. Todos temiam que, ao vê-lo, estivessem assinando seu próprio atestado de óbito nas profundezas. Essa parte é crucial, porque nos leva a pensar o que a água exige em troca de silêncio, o que ela pede para não nos incomodar com a visão da nossa própria mortalidade flutuando. Elias, o pescador, não era um assassino, não no sentido tradicional. Ele era, aparentemente, um intermediário, um cobrador de dívidas. Ele pegava o que o mar entregava por engano e o forçava a corrigir o erro. Mas qual era o erro? O que nos leva ao ápice desta primeira parte da história. A revelação de que Elias não estava apenas devolvendo os corpos, ele estava escolhendo quais devolver. E isso, caro ouvinte, é o que transforma o supersticioso em profano. Havia um pescador mais jovem, Manuel, que ousou confrontar Elias. Não sobre os corpos, mas sobre a pescaria. Manuel havia pescado em uma área onde, diziam os mais velhos, havia uma concentração incrível de peixes grandes, mas que era evitada devido às correntes traiçoeiras. Manuel voltou sem nada e com o barco quase virado. "Por que você não me avisou sobre a corrente?" ele perguntou a Elias no mercado, em um tom de voz alto o suficiente para que outros ouvissem. Elias estava pesando gelo. Ele parou devagar. "O mar avisa a quem ele quer", respondeu Elias, sem emoção. "Mas você estava lá. Você esteve naquela área. Vi seu barco", insistiu Manuel. Elias sorriu. E esse sorriso, testemunhas disseram, não era de alegria nem de escárnio. Era um sorriso de quem entende uma piada terrível que só ele conhece. "Sim, eu estava lá", disse Elias, "mas eu não estava pescando. Ele estava esperando." Manuel, confuso, pressionou. "Esperando o quê? A sua sorte voltar?" Elias baixou a voz, e mesmo no burburinho do mercado, o som era audível, frio e cortante como vidro. "Eu estava esperando que ele fosse embora." A confusão de Manuel se transformou em medo. Elias não se referia a um peixe, a uma tempestade ou a uma corrente. Ele falava de algo pessoal. Elias deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles, obrigando Manuel a encará-lo. "E você devia agradecer por eu tê-lo pego a tempo, Manuel, porque o que o mar realmente quer que você encontre não são peixes. O mar quer te mostrar o que ele perdeu, e o que ele perdeu.
Ah, isso não tem preço, mas tem peso. Elias se afastou, deixando Manuel paralisado e o mercado em um silêncio sufocante. O que ele havia pego a tempo? Um corpo. A suspeita começou a se formalizar. Elias estava interceptando as vítimas do mar antes que chegassem à terra. Mas por que ele devolveria alguns e não outros? O capitão Ricardo se lembrou do corpo envolto na lona naquela noite. Quem era? Por que ele precisava voltar à água salgada? A fundação do nosso horror não é que Elias encontrava corpos, mas que ele julgava quais eram dignos do descanso da terra e quais pertenciam à fome do oceano. Ele havia se tornado o porteiro da morte. E quando você pensa nisso, você sente aquele frio subir pela espinha. Porque Elias não estava apenas devolvendo carne, ele estava devolvendo almas, ou pior, ele estava aprisionando o que o mar pedia como pagamento. E se você sente esse arrepio, se você está olhando para a porta do seu quarto agora, se perguntando se Elias não está por perto, então você entendeu a gravidade da atmosfera. Se você já sentiu um frio inexplicável no meio do calor, escreva "Eu não estou sozinho" nos comentários, para que saibamos quem mais está ouvindo isso na calada da noite. A grande revelação para a cidade, a prova física de que Elias não estava apenas louco, mas que estava envolvido em um ritual sombrio e sistemático, aconteceu uma semana depois do encontro de Manuel. O corpo que Elias havia jogado de volta ao mar não era um viajante anônimo ou um suicida. Era o corpo de um garoto de 10 anos, filho de um comerciante rico da cidade. O garoto havia desaparecido semanas antes, e a família já havia aceitado o luto. Mas o mar, por mais que Elias o tentasse acalmar, é traiçoeiro. Uma forte tempestade atingiu Veracruz, e com ela a fúria da água não pôde ser contida. O corpo do menino, irreconhecível, mas identificado pelas roupas e um medalhão, foi cuspido de volta, desta vez não na praia, mas no pântano lamacento a 10 quilômetros do porto. A autópsia improvisada revelou algo impossível. O corpo estava em estado avançado de decomposição, compatível com o tempo de desaparecimento. Mas a lona que Elias usara, a mesma lona que o capitão Ricardo havia visto, ainda estava parcialmente enrolada ao redor das pernas do garoto. E mais perturbador, a lona estava pesada com pedras de lastro, amarradas por uma corda com o nó exato que só Elias sabia fazer. Ele não apenas havia encontrado o garoto, ele havia tentado ativamente mantê-lo no fundo do mar. Por quê? Quando a notícia se espalhou, o medo se transformou em ódio. Elias havia violado a santidade do luto. Ele havia desafiado a ordem natural. O pescador era um monstro, um feiticeiro da água, um servo de algo maligno. Mas o que a cidade não entendia, o que era a verdadeira essência do horror de Elias, era que ele não fazia aquilo por maldade pessoal. Ele fazia por obrigação. Ele estava tentando impedir uma catástrofe maior, e a catástrofe tinha nome. Um nome que ele ouvia sussurrar nas ondas quando estava no ponto mais profundo do Golfo. O mar estava pedindo de volta, sim, mas não apenas os mortos. O mar queria algo que estava na terra, e Elias, o pescador silencioso de Veracruz, achava que jogando os corpos de volta, ele poderia acalmar a fome da água. Ele estava barganhando com uma entidade que não tinha rosto, apenas apetite. A fúria do povo estava prestes a explodir, e Elias sabia que não havia mais como parar. Ele sabia que o mar, depois de ter sua oferenda negada e devolvida, viria buscar o que lhe era devido. E desta vez, viria buscar a Elias. O pescador já estava no mar quando o sol nasceu no dia da revolta. Mas ele não estava pescando, nem fugindo. Ele estava lá, esperando. Ele estava na linha exata, onde a água muda de cor. A fronteira entre a superfície e o inferno líquido. E ele estava olhando para baixo. O que ele estava vendo lá no fundo, que ele não podia mais devolver. O que a água havia lhe revelado, que o obrigava a devolver os corpos dos outros para evitar a ira da verdadeira coisa.
Se você está pensando em deitar para dormir agora, não faça isso. Primeiro, olhe para a janela, escute o vento. Você consegue distinguir o som do ar do som de algo que respira? Porque Elias, naquela manhã, soube que a respiração que ele ouvia não era a sua, mas a da coisa que vinha de baixo. E ela vinha para ver a cruz. E ela vinha por ele. E agora que você sabe, talvez ela venha por você também. Olhe para a água sempre sabe. Você já acordou com a sensação de que havia alguém no quarto, mas a escuridão era tão densa que seus olhos se recusavam a aceitar o que o seu corpo já sabia. É um frio que não vem da temperatura ambiente, mas de algo que se instalou na medula, um conhecimento profundo e intragável de que você não está mais sozinho na sua quietude. Se você chegou até esta parte da história, o pacto que fizemos na escuridão da primeira noite está se cumprindo. E o medo que permeia a história de Horácio, o pescador de Veracruz em 1911, agora caminha com você. Eu avisei que essa história não é sobre a morte, mas sobre o que acontece quando tentamos impor nossa vontade ingênua a forças muito mais antigas do que a nossa capacidade de compreensão. Horácio havia devolvido os corpos, e com esse ato ele acreditava ter restaurado alguma ordem, talvez uma paz mínima para aqueles náufragos sem nome que, por algum motivo insondável, o mar do Golfo teimava em cuspir em sua direção. Ele os empurrou de volta, ele os confiou à corrente, ele os libertou da terra que não os queria. Mas veja bem, libertar é diferente de ser perdoado. A manhã seguinte ao seu último retorno foi a primeira de uma longa série de manhãs estranhas. A luz sobre Veracruz parecia mais tênue, menos vibrante. Não era o sol que havia mudado, mas o filtro pelo qual Horácio via o mundo. A rotina, aquela âncora invisível que nos impede de flutuar para a loucura, começou a desmoronar em migalhas silenciosas. Ele saía com sua embarcação, a mesma de sempre, com a mesma rede remendada, mas o mar havia mudado. Não era violento nem agitado, era pior. Estava calmo demais. A calma do oceano naquele dia não era serena. Era a calma opressiva de alguém que espera, que observa cada movimento seu sem piscar. A água tinha uma cor diferente, um tom mais profundo de azul escuro, quase tinta, que absorvia a luz em vez de refleti-la. E mais importante, o mar estava silencioso. Os sons habituais da pesca, o grito das gaivotas, o bater das ondas contra o casco, o ruído dos cardumes sob a superfície, tudo parecia abafado, como se Horácio estivesse submerso em algo viscoso e denso. Ele lançava a rede, mas os peixes não vinham. Era como se a vida marinha tivesse sido avisada, tivesse recuado para uma profundidade inatingível, sabendo que algo impuro, algo com o cheiro da recusa, estava flutuando na superfície. A rejeição do mar não veio em forma de tempestade, mas em forma de vazio. E o vazio é o pior dos terrores, porque ele te força a confrontar o que está dentro de você. Na primeira semana, Horácio tentou racionalizar. Era a maré ruim, o ciclo da lua. Talvez a pesca estivesse escassa para todos. Mas quando ele voltava para o porto e via as redes dos outros pescadores cheias, repletas de dourados e pargos, a verdade gelada o atingia. O mar estava punindo-o seletivamente. Não por ele ter encontrado os mortos, mas por ele ter interferido no que o mar havia decidido. E aqui chegamos ao ponto crucial, ao ponto que transforma o folclore em horror psicológico: a infiltração. O mar não o deixou na costa. Ele o seguiu. Horácio começou a sentir um cheiro persistente de salmoura e decomposição, mas não o cheiro de peixe fresco, e sim o cheiro metálico e frio de algas mortas esquecidas. Esse odor o perseguia. Ele lavava as mãos, esfregava a pele com sabão forte, mas o cheiro persistia, impregnado nas fibras de sua camisa, no lençol de sua cama, no ar parado de sua pequena cabana. A princípio, sua esposa, Amélia, ignorou.
acreditando ser apenas a consequência natural da profissão. Mas logo ela começou a sentir também. O cheiro não era apenas um odor físico, era a sensação de umidade constante. O chão da cabana parecia sempre frio sob os pés descalços, não importa quão quente estivesse o dia. As paredes, de repente, pareciam suar. Pequenas manchas de mofo verde escuro, que antes nunca existiram, começaram a brotar nos cantos da sala, como se a própria casa estivesse sendo lentamente absorvida pela umidade do oceano profundo. Amélia começou a reclamar em voz baixa. Horácio, você está trazendo o mar para dentro de casa. Você não se lava direito? Você tem trazido areia para a cama. Mas não era areia. Eram grãos minúsculos e cinzentos que não se pareciam com nada que se encontrasse na praia de Veracruz, mas sim com sedimentos dragados de um leito muito, muito profundo. A tensão aumentou, silenciosa, como uma maré subindo no escuro. Se você está acompanhando esta descida lenta, se o silêncio da noite à sua volta parece mais pesado agora, é porque você entendeu que o terror não grita. Ele se insinua nas pequenas coisas. E se você chegou até aqui, é porque a história já te pegou. Não pare agora. Você precisa saber o que acontece no final. Aperte aquele botão, pois essa é uma história que exige testemunhas, pessoas que saibam o que Horácio viu e sentiu, para que não seja esquecida nem repetida. Horácio começou a sofrer mudanças mais preocupantes do que o cheiro e a umidade. Ele estava sempre com frio, um frio interno, ósseo, que nenhum cobertor, nenhuma xícara de café quente conseguia dissipar. Ele tremia, mesmo sob o sol forte de meio-dia. Seu corpo parecia estar ajustando-se a uma temperatura que não era a da terra, mas a da escuridão gelada do fundo do mar. Durante a noite, o frio era excruciante. Amélia sentia que ele estava se tornando um bloco de gelo ao seu lado, e então vieram os sonhos. Horácio nunca fora um homem de sonhos vívidos, mas agora suas noites eram preenchidas por uma única e vasta imagem: a escuridão. Não a escuridão vazia, mas a escuridão cheia de água. Ele sonhava que estava boiando sem direção, sentindo a pressão esmagadora sobre os tímpanos, sabendo que acima dele havia milhas e milhas de oceano. E nesses sonhos ele não estava sozinho. Ele sentia a presença dos outros. Não os corpos que ele havia empurrado de volta, não os corpos flutuantes e moles, mas algo que os moveu. No sono, ele entendia a movimentação lenta e intencional das correntes profundas, uma dança coreografada que ele nunca deveria ter testemunhado. Ele acordava sufocado, não por falta de ar, mas por excesso de água imaginária em seus pulmões. Ele se levantava, caminhava pela cabana na penumbra e seus olhos fixavam-se em qualquer superfície reflexiva. Esta é uma das regras não ditas do horror. Quando o mundo exterior se torna ameaçador, você passa a desconfiar do seu próprio reflexo. Quando Horácio se olhava no pequeno espelho rachado que Amélia usava, ele via um homem que não dormia. Mas ele também via outra coisa. Seus olhos estavam começando a mudar. Não de cor, mas de profundidade. Eles pareciam mais fundos, mais vazios de luz, com as pupilas ligeiramente mais dilatadas, como se estivessem se adaptando à eterna meia-luz do abismo. E havia veias finas, vermelhas e escuras, que se espalhavam pelo branco de seus olhos, como pequenos riachos de lodo que subiam à superfície. Ele estava se tornando um habitante do meio-termo, preso entre a terra, que não o aceitava mais, e o mar que o estava lentamente reclamando, não como vítima, mas como recipiente. O verdadeiro pavor, o que nos faz duvidar da nossa sanidade, não é o monstro sob a cama, mas a voz suave que nos diz que estamos nos tornando o monstro.
Certa noite, quando a lua estava coberta e o vento soprava um sussurro seco do deserto, Horácio ouviu. Não era o choro do vento na palha, nem o som distante dos mastros balançando no porto. Era um som que vinha de dentro da própria cabana, um som que lembrava o gotejar lento de uma torneira enferrujada, mas que ritmicamente se transformava no som de água se movendo. Ele saiu da cama, ignorando a pergunta sonolenta de Amélia. O chão estava frio. Ele caminhou até a porta dos fundos que dava para a pequena varanda, e ali, parado no meio da sala, onde a escuridão era mais espessa, Horácio percebeu que o silêncio que o perseguia no mar havia feito um ninho em sua casa. Ele não viu nada imediatamente, mas a sensação de que algo estava ali era palpável, como uma densidade fria. Ele estendeu a mão lentamente e seus dedos encontraram uma camada viscosa na maçaneta da porta. Não era sujeira ou umidade. Era algo que cheirava a sal, mas tinha a textura de muco vegetal, de vida que se desenvolve em total ausência de sol. Ele acendeu o lampião. O brilho fraco revelou o terror. Um rastro. Começando na porta, atravessando a sala e desaparecendo sob o tapete da mesa, havia um rastro fino e brilhante, como se algo molhado e pesado tivesse se arrastado lentamente pela madeira. Não eram pegadas, era um rastro contínuo, como o que uma serpente ou uma criatura sem membros deixaria. E o cheiro? Ah, o cheiro de algas podres e algo mais doce. Algo que lembrava o cheiro do limo deixado quando a maré baixa se retira, expondo o fundo. Horácio sabia que o mar não estava mais apenas na sua cabeça. Ele estava se materializando, escorrendo, se infiltrando em sua vida e na própria estrutura de sua casa, trazendo consigo os ecos, os resíduos, o muco dos mortos que ele havia forçado a voltar. Ele limpou o rastro freneticamente antes que Amélia pudesse acordar e ver. Ele esfregou a madeira até que ela estivesse seca e áspera, mas o odor permaneceu zombando dele. E na manhã seguinte, quando ele olhou para sua canoa no porto, ele viu. Nos barcos de madeira de 1911 era comum haver cracas e limo, mas o barco de Horácio não estava apenas sujo. Havia uma camada nova e rápida de vida marinha crescendo em seu casco, crescendo tão rápido que parecia ter aparecido da noite para o dia, como se a canoa tivesse ficado parada no fundo do mar por anos, em vez de apenas algumas horas na superfície. Eram pequenas criaturas estranhas, não nativas daquela costa rasa, mas sim de profundidades maiores. Moluscos cegos, algas escuras e filamentosas que nunca viram o sol. O mar estava cercando o único meio de subsistência de Horácio. Estava transformando o barco em um pedaço flutuante de seu próprio abismo. Os outros pescadores, quando se aproximavam dele para perguntar sobre a maré, mantinham uma distância cautelosa. Eles não sabiam a história dos corpos, é claro, mas sentiam o que Horácio irradiava. A frieza, a umidade, a aura de algo que conviveu demais com o que não deveria. Ninguém olhava diretamente em seus olhos. Eles sentiam o cheiro dele, o cheiro de água velha e escuridão, e se afastavam. Horácio, o homem que sempre foi aceito na comunidade, estava se tornando um pária envolto em salitre. A rejeição da terra estava se somando à punição do mar. Ele estava se desfazendo, desintegrando-se sob a pressão do invisível. E é aqui que o pânico deve começar a se instalar, porque Horácio percebeu que os corpos não eram o ponto final, mas o aviso. O mar, em sua sabedoria antiga, tentou se livrar de algo que estava perturbando seu sono. Ao devolvê-los, Horácio havia se voluntariado para carregar essa perturbação. Ele passou a questionar. Se o mar queria se livrar dos mortos, por que não os permitiu descansar na terra? O que havia neles que o próprio oceano rejeitava? Ele estava agora guardando o segredo de uma impureza que nem a vastidão do Golfo queria tolerar. Em sua insônia, ele caminhava até a beira da praia, não mais para pescar,
mas para esperar. Esperar pelo quê? Ele não sabia. Mas ele sentia que a cada noite, o limite entre a maré alta e a maré baixa estava subindo, centímetro por centímetro, invadindo a praia mais do que o habitual, como se o oceano estivesse estendendo dedos lentos e gélidos para alcançá-lo. Você já teve a impressão de que a sombra no canto do seu quarto é mais do que a ausência de luz? Que ela tem peso, que ela respira? É assim que Horácio se sentia em relação ao mar. Não era mais uma força da natureza. Era uma entidade paciente que respirava, que estava determinada a reaver o que lhe pertencia, não os corpos, mas o próprio Horácio, para transformá-lo em guardião de sua penumbra. Se você já sentiu algo assim, ouviu um som que não deveria existir na sua casa, deixe um comentário. Apenas escreva "eu ouvi" ou "não estou sozinho". E se você conhece alguém que precisa de uma história para não dormir, compartilhe com ela. Ninguém deveria enfrentar esse tipo de escuridão no silêncio da noite, sozinho. A umidade estava agora em seus ossos. E a noite estava apenas começando em Veracruz, 1911. Horácio sabia que a terceira parte desta história não seria sobre a devolução dos corpos, mas sobre o momento em que o mar, cansado de sutilezas, decidiria vir buscar sua dívida. E o que ele faria quando visse, na escuridão da próxima maré, que aquilo que ele devolveu ao mar estava vindo lentamente, não mais flutuando, mas rastejando pela areia de volta para ele. E a cada noite, quando Horácio fechava os olhos, ele sentia a pressão da água em seus ouvidos e um som que se assemelhava a um sussurro rouco. Um som que não tinha pulmões, mas que falava a língua das correntes. Você tentou me enganar, Horácio. Você é meu agora. Olhe para a água. Olhe para a água. Você já acordou com a sensação de que alguém estava ali, no quarto, observando você respirar no escuro, mas quando você abre os olhos, a única coisa que resta é o peso esmagador da solidão e a certeza perturbadora de que você perdeu alguma coisa? Esse é o tipo de silêncio que pairou sobre Veracruz quando a notícia sobre o pescador, aquele que devolvia os mortos ao mar, não pôde mais ser contida pelos sussurros nas tavernas e nas docas. A superstição havia se transformado em pânico, e o medo coletivo exigiu uma resposta que fosse física, palpável, que pudesse ser algemada. O pescador, que agora mal se sustentava de pé, definhando mais a cada maré, sabia que o tempo estava se esgotando. Ele sentia a pressão vinda de dois lados. A pressão dos vivos, que viam nele a encarnação de uma profanação insuportável, e a pressão do mar, que era a sua verdadeira mestra e que exigia a conclusão de um ciclo que ele havia, relutantemente, aceitado iniciar. A cidade se moveu lentamente, como todas as pequenas cidades do litoral se movem diante do inexplicável, com uma mistura de medo paralisante e fúria repentina. As autoridades finalmente encontraram-no na cabana, não fugindo, mas aguardando. Ele estava sentado no chão de madeira salpicado de sal e areia, segurando uma pequena âncora enferrujada, olhando para a porta como se esperasse um convidado que não vinha da terra. Quando o xerife e os poucos homens de coragem duvidosa entraram, a primeira coisa que sentiram não foi o cheiro de peixe podre ou salmoura, mas sim um frio úmido e antinatural, como se a cabana estivesse submersa nas profundezas. Ele não resistiu. Não havia mais resistência nele. A força que o impulsionava a empurrar os corpos de volta para a água não era sua. Era a força da inevitabilidade. Ele foi levado algemado, mas seus olhos vazios e fixos pareciam olhar através da multidão raivosa que se aglomerava na rua poeirenta, olhando diretamente para a linha do horizonte. Eles o prenderam numa cela minúscula, no único prédio de pedra sólida da cidade, esperando que o confinamento físico pudesse deter o que era, na verdade, uma compulsão espiritual e abissal. Mas você não pode prender o mar, não é?
você pode construir paredes, você pode trancar portas, mas a influência de um pacto silencioso, tecido com a água e a morte, atravessa o concreto e o aço. Naquela noite, enquanto ele estava na cela, o som do mar não era distante e consolador. Era próximo, ensurdecedor, como se as ondas estivessem quebrando diretamente na pedra. Os outros prisioneiros ficaram inquietos. Eles ouviam o murmúrio da água subindo, e o pescador, sentado no canto, começou a balançar, repetindo palavras que ninguém conseguia entender, palavras que pareciam ser feitas de algas e areia. E é aqui que o horror psicológico se torna transformador. E se você chegou até esta parte, é porque a sua mente, como a dele, está disposta a aceitar o que é proibido. Sinta-se à vontade para se juntar àqueles que entendem que o silêncio guarda segredos. Se você conseguiu chegar até aqui, é porque você também sente esse puxão. Fique conosco até o final, pois o final não traz alívio, apenas a fria certeza. O xerife tentou interrogá-lo, mas as respostas do pescador eram meras descrições da física da água. Ele falava de pressão, de densidade, de flutuação, de como a terra era um lugar impróprio para aqueles que eram designados ao reino aquático. Ele não pedia perdão, ele pedia compreensão. Ele disse ao xerife com a voz rouca e baixa: "Você não entende. Eles estavam errados. Eles estavam sujos. A terra corrompe o que o mar criou." O xerife, homem de fé e regras, não podia aceitar a loucura como explicação, mas também não podia aceitar o que o pescador afirmava. O pescador insistia que os corpos que ele encontrava e devolvia não eram vítimas de naufrágio ou crime. Eles eram devolvidos incompletos pela maré. A alma havia partido, sim, mas a forma física ainda pertencia à profundidade. "Eles me pediam", disse ele, seus olhos fixos no vazio. "Eles me chamavam para corrigir a falha. A terra tem pressa em decompor. O mar é paciente. O mar queria sua propriedade de volta, intacta, esperando." A revelação final, o clímax da sua loucura ou da sua verdade, veio com a última tempestade. Uma tempestade que não parecia vir do céu, mas de baixo das entranhas do golfo. O vento uivava, como se estivesse soprando através de um cano submerso. O nível da água na baía subiu de forma anormal. E não era apenas a maré. Era uma ascensão determinada e faminta. Ninguém estava preparado para o que aconteceu na madrugada. O oceano havia percebido que o pescador, seu servo relutante, estava preso e incapaz de cumprir o seu dever. E se o servo não pode trazer o tributo, o mestre deve vir buscá-lo. O som começou como um arrastar de correntes molhadas na areia, mas logo se tornou um som mais líquido e horrível. O som de algo pesado, úmido e flutuante, sendo empurrado pela maré diretamente para as margens da cidade. Os guardas da prisão foram os primeiros a ver, e o pânico se espalhou como fogo. Na escuridão da noite, iluminada apenas pelos relâmpagos intermitentes, a água estava cheia, não de destroços, mas de eles. Os corpos que o pescador havia metodicamente devolvido ao longo dos meses estavam de volta. Eles não estavam boiando casualmente. Eles estavam alinhados, posicionados, todos voltados para a costa. A água, fria e negra, os segurava ligeiramente submersos, de modo que suas formas eram apenas contornos macios e inchados, mas inconfundíveis. Seus rostos, preservados pela salinidade e pela temperatura das profundezas, estavam intactos, estranhamente serenos, e todos pareciam estar olhando para o único ponto na cidade onde o pescador estava preso. Eram os corpos dos marinheiros, das mulheres afogadas, do menino pescador, todos aqueles que ele havia empurrado de volta para as ondas. Agora, eles estavam ali, uma frota silenciosa e macabra, exigindo o seu guardião. Você consegue imaginar o terror naquela praia? Não é o medo do monstro que ruge,
mas o medo da quietude dos mortos que esperam. Seus corpos, que deveriam estar apodrecendo pacificamente no leito do oceano, foram movidos por uma força que desafiava a natureza e a lógica. O pescador na cela parou de balançar. Seus olhos se arregalaram. Ele podia ver, ou ele sabia, que eles estavam ali. Eles vieram me buscar. Ele murmurou, um sorriso seco, quase aliviado, se abrindo em seu rosto pálido. Eu completei meu serviço. Agora eu devo ir para casa. O xerife, vendo a horda silenciosa e úmida que se aproximava da praia, caindo e voltando, sendo empurrada por uma maré que parecia ter uma vontade própria, sentiu o terror frio rasgar sua racionalidade. Ele correu para a cela. "O que é isso? O que você fez?" gritou o xerife desesperado. O pescador se levantou lentamente. Ele não parecia mais um homem velho e fraco. Havia uma força renovada, uma dignidade terrível em seu porte. "Eu apenas os mantive limpos", respondeu o pescador, virando-se para as barras da cela. "O mar não gosta de coisas impuras, e agora o mar está impaciente." O que aconteceu em seguida é contestado nos poucos e temerosos relatos que sobreviveram aos anos. Alguns dizem que o pescador usou uma força impossível para arrebentar as barras, mas isso é uma mentira conveniente. Outros afirmam que a água da cela subiu tão rápido que o afogou antes que pudessem abrir a porta. A verdade é mais sutil e mais horrível. O registro policial da época é claro. A porta da cela estava trancada. As barras intactas, mas quando os guardas finalmente conseguiram se recompor do horror da praia e voltaram para verificar o prisioneiro, a cela estava vazia, completamente vazia. Não havia sinais de fuga, nem túneis, nem arrombamentos. Apenas um ar úmido e frio e um forte cheiro de sal e musgo marinho. O pescador havia desaparecido, como se a própria água tivesse se tornado gasosa, atravessado o cimento e o levado. Lá fora, na praia, o fenômeno cessou tão abruptamente quanto começou. O murmúrio ensurdecedor do mar recuou. Os corpos. Os corpos. Eles não voltaram para o oceano imediatamente. Eles foram deixados em uma linha perfeita, na altura da maré alta, como se tivessem feito uma guarda de honra e depois se dispersado. Mas eles não voltaram flutuando. Eles simplesmente sumiram. Desapareceram da areia, deixando para trás apenas a marca molhada de seus contornos. A cidade de Veracruz, 1911, nunca mais foi a mesma. Eles resgataram os barcos, eles consertaram os danos da tempestade, eles tentaram esquecer o dia em que o mar veio buscar o seu. Mas o medo permaneceu. O medo de encontrar algo na água, o medo de que a morte tivesse uma jurisdição diferente da vida e que o mar tivesse seus próprios zeladores e suas próprias regras de pureza. O pescador nunca foi encontrado. Seu nome se tornou um sussurro de advertência. As famílias pararam de procurar por seus entes queridos perdidos no mar. Eles aprenderam que, às vezes, é melhor deixar a água tomar o que é dela, sem interferência, pois a interferência pode levar a um ciclo de devoção e terror que você não pode quebrar, mesmo atrás de barras de aço. O que o pescador de Veracruz realmente viu? Ele viu a verdade fria e úmida de que a morte, quando vem do oceano, exige que seu recipiente seja devolvido à fonte. Ele foi o agente da natureza, um reparador de almas perdidas, que não estavam perdidas, mas sim apenas mal alocadas. E ao cumprir essa tarefa, ele se tornou parte da própria paisagem submersa. Eles dizem, ainda hoje, que se você caminhar na praia de Veracruz muito tarde da noite, quando a lua está escondida e a maré está subindo, você pode ouvir um som que não é o das ondas. É um som de algo sendo empurrado, lentamente, metodicamente, de volta para a escuridão. E se você olhar de perto nas águas rasas, você pode ver a sombra de um homem, curvado e molhado, vestindo roupas de pescador, trabalhando incansavelmente.
Ele não está resgatando, ele está devolvendo. É a sua penitência ou é a sua eternidade. E se você já sentiu que algo o observa na escuridão, comente aqui. Nem que seja apenas eu ouvi ou não estou sozinho. Compartilhe esta história com alguém que você sabe que não deveria assisti-la sozinho, porque o medo compartilhado é o único que o mar não pode reivindicar totalmente. Pois lembre-se, a porta que ele atravessou não se abriu para o ar. Ela se abriu para a pressão gelada do fundo do mar, e ele está lá, agora, apenas esperando que a próxima maré traga algo que precisa ser purificado e devolvido. E ele está sempre observando a superfície, esperando que você caia, para que ele possa lhe mostrar o caminho de volta para casa. Não se mexa. Se você estiver perto da água, não olhe para baixo. A escuridão ali tem memória, e agora ela sabe o seu nome.